Vamos falar de mudar. Por isso, mudar é algo que é muito difícil. Nós vemos neste período de tempo de confinamento, de isolamento, em que estamos em casa, que deveríamos ter mudado as nossas rotinas, os nossos hábitos, e não o conseguimos fazer, não é? Por isso, mudar é um desejo individual, não é? Muitas vezes nós, em determinado ponto da nossa vida, desejamos mudar. Como mudar, não é? Essa é que é a pergunta a fazer. Se fosse fácil mudar, toda a gente o fazia, não é? Há muitos tipos de mudança, não é? Nós muitas vezes precisamos até de mudar algo, por exemplo, perder peso. É mudar comportamentos, não é? Que implicam o esforço, exercício, comer menos, e tudo isso são impeditivos à pessoa mudar, não é? Por isso, a pessoa deixar de fumar é um vício que tem comportamentos também, além do aditivo, tem comportamentos físicos que acompanham, por isso a parte das mãos, por isso é difícil fazer esta mudança. A mudança é um grande mercado, é muito rentável. Se vocês forem a uma grande livraria, uma FNAC, por exemplo, vêm lá dezenas de livros de autoajuda, de promover a mudança, não é? Aquilo é uma maneira de idealizar a mudança, não é? Vender às pessoas a ideia de que compram um livro, leem aquilo e que se fizerem o que está ali mudam. Ora, isso não é verdade. Nós, os seres humanos, não agimos assim. Temos sempre que ter um contexto favorável, necessidades para a mudança e temos que anular tudo o que nos prejudica a mudança, não é? Por isso, primeiro temos que saber que motivar, nós estarmos motivados, não é mudar. Não é? Nós podemos estar muito motivados e continuar a fazer as mesmas coisas. Idealizar, né? Eu gostava de ser assim, não é mudar. Não é? O que precisamos de fazer aqui, quando desejamos mudar, é não repetirmos padrões e hábitos. Por isso vão lá ver o vídeo que eu fiz dos hábitos, que é bom para completar este vídeo. Por isso nós temos que saber o porquê que as pessoas mudam. Isto é a maioria das pessoas. Há sempre exceções. Aliás, os livros de autoajuda e que são escritos por exceções, por pessoas que conseguiram fazer aquelas mudanças e que agora tentam, através dos livros ou vídeos, generalizar. Só que nós não conseguimos generalizar as mudanças porque as necessidades e os contextos são todos diferentes. Por isso vamos falar nos porquês que as pessoas mudam. Por trauma, por isso, quando nós temos um trauma, algo que seja inesperado e que nos muda a nossa maneira de viver e de pensar, nós mudamos. A pessoa, por exemplo, de repente ter uma ameaça de AVC ou uma doença grave, não é? Muda comportamentos. Porque é uma mudança baseada no medo. Mudo para evitar algo pior. Por isso, o trauma é um potenciador da mudança. Mudamos pelos outros. O que não faltam aí são pessoas a mudar pelas outras pessoas, não é? É a pior mudança, não é? Porque como o outro não é perene, por isso o outro não fica na nossa vida o tempo suficiente, nós mudamos por aquela pessoa desaparece, depois temos que encontrar a outra pessoa para ou adaptar aquela mudança àquela pessoa ou mudar outra vez por aquela pessoa, não é? Mudamos para nos adaptar. Há muitas pessoas, por exemplo, nas agressões, vítimas, que se adaptam para sofrer menos, não é? É uma mudança também baseada aqui na proteção, no risco, não é? Mudam para se adaptar ao contexto. E depois existe a mudança por nós próprios, não é? Essa é a melhor mudança e a única mudança. Porque nós podemos mudar. Os nossos padrões e hábitos foram aprendidos e nós podemos desaprendê-los e voltar a aprender padrões melhores. Para isso tudo, nós temos que saber o que é mudança, para que é que queremos a mudança e, essencialmente, isto é muito importante para mudar, como é que nós vamos ficar depois da mudança. Porque quando nós mudamos, nós, o eu, o contexto muda. E muitas vezes nós, ao mudarmos, provocamos mudanças no contexto, nas pessoas à nossa volta. E muitas vezes, e aqui é que está a dificuldade de generalizar as mudanças, não é? Eu quero mudar para ser mais feliz, mas essa mudança vai criar infelicidade noutras pessoas,
que estão habituadas ao meu antigo eu. Por isso, se eu mudo, elas já não beneficiam do meu anterior eu. E, claro, vão sabotar a nossa mudança, não é? É isto que impede muitas vezes as mudanças, as pessoas que nos rodeiam. Por isso, quando nós queremos mudar, temos que ter aqui uma noção de que como é que a mudança vai agir no depois. Aqui, a ajuda especializada tem uma grande intervenção, não é? Esta é uma área também onde eu gosto muito de intervir, porque ver o antes e o depois é maravilhoso, não é? Estas pessoas que achavam que não podiam ser assim, de repente ganham poder e confiança e são outras pessoas. É a mesma pessoa, não é? Mas mudaram. Por isso, a ajuda especializada aqui é essencial para haver a mudança, porque nós temos que medir a mudança, ver onde é que a pessoa está a errar, ver onde é que a pessoa não pode mudar e ver onde a pessoa consegue mudar. Porque isto é um fato à medida. Cada pessoa é uma pessoa, não é? Vamos começar pelo género. As mudanças nos géneros têm muitas influências, não é? No masculino e no feminino. Por isso, no masculino, a mudança só existe quando? Por isso, isto é a maioria. Há exceções. A maioria das pessoas de sexo masculino mudam quando perdem benefícios. Por isso, quando nos seus hábitos e rotinas recebem determinado benefício e esse benefício para, o género masculino muda. Muda para se adaptar. Depois, quando é obrigado pelas circunstâncias, não é? Vemos muitas vezes quando as mulheres pedem os divórcios que os homens operam mudanças. A maior parte das mudanças são cosméticas, não é? Porque o género masculino não tem muita tendência para mudar porque beneficia de quase tudo. Ele não mudando a pessoa dele, mas mudando o contexto, tem exatamente a mesma coisa. Por isso, no contexto masculino, o raciocínio é porque é que eu hei de mudar se substituir a pessoa que me está a pedir pela mudança por outra que não me exige a mudança, eu continuo a ter o mesmo. Este é o raciocínio da parte do género masculino. E também muda por acumulação. Quando lhe exigem muitas vezes que mude. E chega ao ponto que a pessoa do outro lado diz ou mudas ou eu mudo, a pessoa muda. Agora, é sempre uma mudança muito ligeira, muito, em termos de dimensão da personalidade, muito baixa, porque tem benefícios não mudar. Né? Sempre que um homem muda, que são as tais exceções, a evolução, é por ele próprio, não pelos outros. São pessoas que têm grande poder de capacidade de organização, sabem o que querem e sabem com quem querem. Por isso já são pessoas que saíram do registro quantidade e estão no registro qualidade. Aí operam mudanças. E a base da mudança dos homens, desta exceção que muda, está sempre no género feminino. É sempre uma mulher que provoca mudança nos homens. E aqui não tem que ser no sentido de mulher no contexto amoroso ou sexual. Mulher, o contexto. Por isso, o homem evolui quando está em contexto feminino. Porque evolui por modelagem. Vê que as mulheres evoluem, mudam, então ele muda. Os homens que não têm este modelo, que é a maioria, não é? Que estão nos modelos masculinos, como os homens não mudam, eles estão por modelagem, não mudam também. Há exceções. Eu gosto sempre de dizer que há exceções porque a ajuda especializada, quando intervém, nós intervimos por exceções e por maiorias. Né? Temos que mostrar às pessoas que se uma conseguiu, foi porque se esforçou. A maioria não consegue o mesmo que aquela, não é? Uma exceção é isto. O género feminino muda por traumas, né? Quando tem situações que as traumatizam, mudam, por evolução pessoal, por o eu, não é? E por adaptação, porque quando ficam sozinhas depois de várias desilusões ou várias situações em que foram rejeitadas, não foram valorizadas, então organizam-se para estarem sozinhas, então aí mudam. Mudam porquê? Porque antes elas estavam adaptadas ao outro
E agora, como não há o outro, querem estar sozinhas, já não precisam de ter determinadas capacidades e características que geralmente são sempre as mesmas. É o lado maternal, né? De construir, de ajudar, de intervir no outro, no homem, não é? Ora, aí está o tal benefício, não é? Que o homem não muda porque tem estes benefícios todos. Por isso, uma mulher, quando quer ficar sozinha, por isso não precisa de ninguém, muda para o sentido de estar sozinha. Por isso não precisa dar a construir o outro, ajudar o outro, apoiar o outro. É ela. Está a contar ser ela própria. Por isso é uma evolução, uma mudança por adaptação. E também, claro, muda pelos outros, não é? Muitas vezes isto parece uma parte camaleónica, não é? Quando cada pessoa que tem é cada pessoa que é. Isto é a pior mudança, não é? Porque isto, a pessoa está a mudar por outra pessoa que é, como eu disse no início, as pessoas não estão na nossa vida sempre, não é? Mesmo muitas mães mudam pelos filhos, e os filhos supostamente é a parte mais perene da nossa vida, mas são mudanças que estão a ser feitas baseadas na outra pessoa. A outra pessoa cresce e vai embora à sua vida e a pessoa fica um bocado a sentir-se que não tem utilidade. É o tal lado maternal. Há aqui muitas situações que anulam as mudanças, né? O comodismo, a dificuldade, as pessoas serem premiadas e beneficiadas por não mudarem, não é? Porque mesmo aquelas pessoas que nós vemos à nossa volta que são coitadinhos, não é? Têm uma vida desgraçada, aquilo é sempre tudo do pior, essas pessoas são beneficiadas por terem aquelas vidas, não é? Porque têm as pessoas dão-lhe mais atenção, estão sempre a perguntar se elas estão bem, e agora o que é que aconteceu? Muitos até têm muitos benefícios por serem desempregados, por não trabalharem. O coitadinho tem muitos benefícios, por isso a operação mudança é muito complicada, não é? Aqui também tem uma situação de que há muita situação que potencia as mudanças, não é? As pessoas para mudar, efetivamente, por isso, a exceção que muda, no homens ou nas mulheres, porque tanto no género feminino e no masculino há diferenças nas mudanças, mas na mudança é sempre a exceção que muda, não é a maioria, não é? Ver os outros mudar potencia a mudança. Eu vejo uma pessoa que era de determinada maneira, mudou, eu olho, vejo e copio. É uma situação que potencia. Ver que funciona. Se eu mudo algo e funciona, repito, porque estou a ser recompensada. Não é? Este é onde a ajuda especializada tem mais impacto. Porque em pouco tempo nós conseguimos mudar algumas coisas na vida da pessoa que ela não ligava, mas essas mudanças, elas veem que ao mudarem aquilo, algo mudou. E como mudou para melhor, a mulher por si é muito mais curiosa, acaba por querer mudar mais, né? Ver até onde é que pode ir, que outras recompensas é que pode ter. E a mulher ou o homem também podem mudar por vingança. Né? Há muita gente que muda para provar ao outro, geralmente aquele que deixou ou foi deixada, né? Tanto nele ou nela, isso no género é igual, a pessoa muda. Às vezes vemos isso, né? Pessoas que estão casadas durante não sei quantos anos, né? E depois divorciam-se e ele ou ela de repente cuidam mais de si, investem mais em si, mudam, parece outra pessoa. Né? E as pessoas às vezes dizem, o casamento não te fazia bem. É este tipo de mudança, por isso é uma mudança por vingança. Tipo, aquela pessoa não nos valorizou, não apostou em nós, não viu o que é que nós éramos, então agora vou-lhes provar que isto também potencia a mudança. A ajuda especializada neste campo é muito importante, porque nós podemos mudar a personalidade mais na mulher do que no homem. Aqui no sentido, por exemplo, de ser uma pessoa introvertida, mais tímida e passar a ser uma pessoa mais extrovertida, este tipo de mudança. Mudar os padrões e hábitos, que aqui têm que ser identificados e é num período longo onde é analisado estes padrões, vermos o que nós estamos a fazer que nos tem benefícios e o que estamos a fazer que tem malefícios. Mudanças relacionais, né? Como é que nós nos relacionamos com os outros, afetivamente, ou amorosamente, ou sexualmente, não é? Porque nós podemos operar mudanças com os pais, ou os pais com os filhos, não é? Ou nas relações que nós temos, né? De serem mais agressivas, menos agressivas, mais submissas, mais dominantes, e as mudanças na sexualidade. Né? Aqui é muito importante serem operadas mudanças, porque é uma dimensão que muda muito a pessoa. Aqui então no sexo, no género feminino, é uma mudança abismal. Uma mulher
operando mudança na sua sexualidade, empodera, ganha poder que depois aproveita isso para outras dimensões. Raras são as mulheres que conseguem fazer mudanças e serem, por exemplo, submissas na sua sexualidade. Porque uma coisa não obriga a outra. Né? Nós somos seres de várias dimensões. A sexualidade, mesmo quando não é bem praticada ou quando não foi aprendida, não é? Há pessoas que têm relações chegam aos 40, 50 anos, só tiveram uma pessoa na sua vida, não é? Quando aprendem outras coisas, por isso quando ganham conhecimento, operam mudanças, por comparativo veem que têm mais recompensas, e isso empodera-as, não é? Por isso, este tipo de mudanças é preciso haver sempre aqui intervenção na ajuda especializada para a pessoa desaprender o que aprendeu mal e aprender algo que sintonize com ela, não é? Na parte da sexualidade não pode ser por modelagem, eu ver aquela pessoa fazer e fazer igual, não é? Não, cada pessoa tem a sua individualidade e tem que ter a sua aprendizagem, não é? E a sexualidade sendo um tabu, que desde criança ninguém fala nisto, não é? Isto é fácil, chegamos aos 30, 40, 50 anos e vemos mulheres aqui que são quase virgens, não é? Por acaso tiveram filhos e tiveram uma relação. De resto, não percebem nada do que hoje em dia é a sexualidade e como é que ela é praticada. E o registro da submissão está aqui sempre a prendê-las, por isso elas têm que empoderar para nas outras áreas também crescerem. A mudança também varia com as idades, não é? As crianças mudam a todas as horas, a toda a hora, não é? Não mudam naquele sentido camaleónico, não mudam porque estão em aprendizagem. Aprendem isto, depois aprendem aquilo, a tal tentativa e erro, não é? Quanto mais elas fazerem tentativa e erro, mais comparativo têm, mais aprendem. Os adolescentes aprendem ou mudam por adaptação, não é? É uma idade em que se adaptam muito ao contexto e aos outros, por isso operam muitas mudanças, são fortemente influenciáveis. A mudança na criança não é tanto, vem do exterior, porque eles estão a olhar e a aprender, né? Mas elas, pela tentativa e erro, vão-se mudando. O adolescente é muito pelo outro, né? Por isso é que as músicas, os filmes, esta indústria do marketing está muito localizada nesta zona, porque são fortemente influenciáveis. Não é muito difícil ver de que basta haver uma tendência de moda, de uma dança, todas as adolescentes fazem aquilo. A moda de vestuário, tudo faz aquilo. Trejeitos, gestos, e todos copiam. Por isso, na prática, ainda estão à procura do eu. Nas idades, por exemplo, nos adultos, as mudanças estão em constante, conforme os seus erros. Aqui podem ser as mudanças afetivas, relacionais ou sexuais. É importante a pessoa ver que a vida que tem ou é plenamente feliz, e o plenamente feliz só pode dizer por comparativo, porque ninguém que esteja só com uma pessoa pode dizer que é plenamente feliz. Não há comparativo, não é? Só quando algo corre mal e aquilo acaba, olha para o mundo e vê que realmente não era feliz. Teve felicidade, momentos felizes. Nas relações afetivas também tem essa mudança. Há filhos e pais que, se não mudarem, têm relações conflituosas sempre, não é? Alguém tem que mudar, por isso nas relações afetivas também mudamos. E os idosos, nesta idade, as pessoas geralmente não mudam porque não têm esperança de vida, não é? Mudar para quê? Não é? Geralmente têm sempre as culpas de não ter mudado quando eram mais novas, mais em idade adulta. Por isso, a mudança não é fácil. Isto não é magia. Ninguém se levanta de manhã e vamos dizer que vamos mudar. Há sempre algo que faça a sabotagem dessa mudança, incluindo nós próprios, não é? Quando queremos mudar, temos que saber bem o porquê que queremos mudar. Tem que ser uma mudança por nós. Tem que ser uma mudança que nos acrescente, que não nos diminua, porque, por exemplo, mesmo nos registros de agressão vítima, há muitas mudanças que o agressor opera na vítima, mas para a diminuir, não é? Isso é uma mudança efetiva, não é? Mas não é boa para a pessoa, por isso quem quer mudar tem que ter sempre estas dimensões, mudar por nós, saber o que nós queremos e, muito importante, e isso só com a ajuda especializada, porque nós temos os comparativos, não é? É dizer-nos à pessoa, quando operar as mudanças todas que quer, a sua vida vai ser assim. Com os pais, com as mães, com os filhos, com as relações,
isto, o que vai mudar é isto, 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 isto. Para ela saber o que vai acontecer no seu contexto. Porque muitas vezes, por exemplo, aparecem pessoas em consultório que querem mudar. Por exemplo, têm irmãs ou pais e amigos daqueles que usam-nas e depois a pessoa quer operar a mudança e as pessoas que as usam vão perder os benefícios e então sabotam, fazem aqui a sabotagem da mudança, não é? Isto nós temos, a ajuda especializada, quando faz a intervenção na mudança, conhece todos estes contextos. Sabemos onde é que esta pessoa é pilar, onde é que ela é usada, onde é que ela é altruísta, e é aqui que nós temos que gerir. Mudança implica sempre reciprocidade e egoísmo, não é? Vão lá ver os vídeos também da reciprocidade e do egoísmo. É importante nós sabermos que para mudarmos temos que ser mais egoístas. Aqui sempre no sentido de, se nós tivermos mais poder e estivermos melhor, podemos ser melhores com as outras pessoas. Por isso, egoísmo de não distribuirmos a todos, mas sermos mais assertivos em quem a distribuímos. Por isso, mudar é o primeiro passo para nós termos orgulho do nosso eu. Eu estou a mudar por mim, seja qual for a razão, mas estou a mudar por mim, não pelo outro. Por isso, este orgulho no eu é maravilhoso de ver o antes e o depois.